Mas ainda voltando rapidamente, o pastor Eber, para começar a falar mais sobre o Edwards mesmo, o senhor podia falar para a gente um pouquinho do contexto que ele estava, como que o Edwards surge? Ele vinha de uma família de pregadores, né? Mas um Sim. pouquinho do contexto que ele nasceu, viveu, e como que ele começou a despontar, aparecer, né? Antes, no período do avivamento, do grande despertar. Tá, antes da gente chegar no avivamento, que eu acho que tem que ser boa parte da nossa conversa e vai ser legal a gente falar sobre ela, e Edwards é mais conhecido por causa disso mesmo, pelo menos no nosso meio, mas é legal que as pessoas saibam um pouco mais do contexto do que só a questão do avivamento. É o seguinte, Edwards é herdeiro de uma tradição puritana, ele nasce no início do século XVIII, então já não é mais o período dos puritanos. A gente tem que lembrar que nessa época a Inglaterra já está sendo influenciada pelo iluminismo. Então, uma das grandes batalhas de Edwards no início do século XVIII, que é quando ele viveu, é na luta contra a influência iluminista. A gente tem que ter isso em mente, porque aí isso explica por que liberdade da vontade, pecado original, o fim para o qual Deus criou o mundo, todas essas obras têm muita influência iluminista em mente e de como o contexto europeu está se distanciando do cristianismo conservador, ortodoxo. Então ele está, vamos usar a linguagem bélica aqui, ele está batendo nesse pessoal. Ele está mostrando uma volta às escrituras, à verdade bíblica. Ele está preocupado com isso. Edwards é herdeiro dessa tradição puritana, ele é criado numa família bem piedosa, cristã, é um jovem que se desponta para as coisas do Senhor Deus muito cedo. Ele é neto de um pastor por parte de mãe, filho de um pastor, o pai dele pastor, e ele acaba indo estudar em Yale muito novo, porque é intelectualmente diferenciado. Ele vai para entrar na universidade com 13 anos incompletos, quase 13. Então, assim, isso era novo até para a época dele. Se forma com 16, com o primeiro da classe. É um leitor ávido de filosofia. Então, ele conhece John Locke, a quem ele aprecia, embora ele saiba tirar coisas que ele entende que não batem, mas ele lê John Locke, ele lê Malebranche, ele lê a Berkeley, ele lê esses caras todos, ele conhece física de Isaac Newton, ele é uma pessoa interessada em coisas que extrapolam o mundo teológico. Então ele tem essa facilidade de escrever para um público também que conhece outras literaturas que não somente a literatura teológica. Então Edwards não está preso no mundinho só teológico. Mas, um pouco mais para a gente entender o contexto. Ele é um cidadão inglês numa época de mudanças no contexto americano. Por quê? Ainda não está chegando a revolução que vai gerar a libertação dos Estados Unidos da América, né? Então isso é posterior à vida dele, ele faleceu em 58, 1758, e 18 anos depois é que os Estados Unidos viram uma nação independente. Então Edwards viveu toda a sua vida na chamada América colonial, que era uma colônia da Inglaterra. Mas por ser colônia da Inglaterra, o que isso implica, que é interessante de saber? Primeiro é que ele está meio distante do mundo mais acadêmico. Então imagina você morar na roça. Edwards morava na roça do mundo anglo-saxônico da época. E, no entanto, é impressionante que algumas das coisas que ele escreveu vão gerar impacto na Escócia e na Inglaterra. Aí, assim, como é que o cara da roça se destaca em Londres, se destaca na Escócia, em Edimburgo e coisa do tipo? Então, isso é uma coisa interessante para a gente saber. E a segunda é que, por ele ser um cidadão inglês, ele está querendo ver a difusão da fé protestante, e o país dele é mais protestante do que outros, então até questões políticas às vezes se misturam com questões teológicas. Vou dar um exemplo. Uma das lutas que ele não abraçava, mas fazia parte do contexto dele, é que havia uma briga entre Inglaterra e França pela lealdade dos índios, pela conquista de terra. E o problema que ele via na França conquistar não era uma questão étnica, é porque ele sabia que a França era um país majoritariamente católico romano. Então, para ele, isso é frustrante, é preocupante. O desejo dele de ver a coroa inglesa crescer é porque ele quer que a fé genuína cresça. Mas, e aí eu fecho o meu comentário introdutório com isso, não significa que toda a fé inglesa é boa. Ele está percebendo na América, inclusive, uma crescente expansão de uma deturpação da fé calvinista que ele herdara. Ele é um calvinista, ele é alguém que ama a fé reformada, mas
ele está vendo o crescimento do que ele chama de arminianismo. Antes que os nossos ouvintes arminianos fiquem bravos comigo, eu preciso explicar o que Edwards tem em mente. Sim, Edwards aderia às doutrinas da graça, ele pensava diferente do arminianismo clássico, mas Edwards não está pensando só no arminiano evangélico. Na verdade, quando ele se refere ao arminianismo, ele está pensando mais em tendências deístas, que acabam se juntando ao esforço arminiano por falar mais do potencial humano, daquilo que o ser humano é capaz de fazer sem a assistência divina. Então você consegue entender que na cabeça dele, o que está acontecendo com a América? Ela está ficando mais distante da dependência de Deus, que agora o ser humano, eles acreditam mais no potencial humano, eles acreditam que o ser humano pode fazer mais por si só, e Edwards vê isso com grande preocupação. Então, parte do projeto de vida dele é escrever coisas que vão ajudar a igreja a refletir e a frear a entrada desse tipo de humanismo, vamos chamar assim, tá? Então, esse contexto do Edwards ajuda os nossos ouvintes a entender um pouquinho o que está acontecendo e quanta coisa se passa nos dias dele. Então a gente pode entender, aproveitando que nascimento de Edwards e nós temos a Reforma Protestante, a gente pode entender que Edwards está fazendo o papel que a Reforma Protestante coloca em todos nós, que a Igreja Reformada sempre reformando segundo a palavra de Deus. Então qual é a preocupação dele? Não deixar ou trabalhar para que a América não se tornasse cada vez mais antropocêntrica, mais voltada a Deus dentro da sua palavra. Ou seja, ele estava lutando para que a igreja continuasse fiel à sua palavra, a palavra de Deus. É isso mesmo. E ele quer fazer isso mediante as habilidades que Deus deu. Então, alguns escritos dele são escritos assim, intelectualmente desafiadores. A Vida Nova acabou de publicar A Liberdade da Vontade. Liberdade da Vontade não é um livrinho fácil de ler, é um livrinho mais carnudo, né? Mas mostra que Edwards está tentando dialogar com algumas das mentes que estão difundindo esse antropocentrismo que você falou, pastor Raul. É isso mesmo. Então ele está preocupado com esse tipo de cristianismo mais antropocêntrico. E ele quer trazer de volta as origens saudáveis que a América tinha tido.